Eu senti minha mochila mexendo na hora que eu olhei pra trás, a pickpocket estava tentando abrir o bolso. Chegando no estádio agora. Vim comprar cerveja, mas não tem cerveja. Achei que eu tava no Brasil. What is it? A square? Plaza? Park. E aí eu fui e pensei, então, não vou voltar pro Brasil agora, eu vou continuar aqui. Oi YouTube, aqui é o Geiel. Eu tô há 14 meses viajando como nômade. Foram 15 países, mais de 30 hotéis e hostels diferentes. Alguns perrengues, várias experiências boas também. Mas meu objetivo nesse vídeo é compartilhar um pouco com vocês como tem sido essa experiência, se viver como nômade é realmente tudo isso que as pessoas falam nos vídeos. E claro, dar algumas dicas também. Então se você tem vontade de conhecer um pouco mais sobre alguns destinos ou até mesmo levar essa vida como nômade, fica aqui nesse vídeo porque com certeza você vai tirar alguns insights aqui desse conteúdo. Essa é a minha segunda vez aqui em Barcelona, segunda vez no inverno europeu. Mas como vocês podem ver, ó, hoje tá um sol bem gostoso. Inverno é aquela coisa, né? Fica todo mundo trancado dentro de casa. E quando aparece um pequeno resquício de sol, já sai todo mundo pra rua. Do lado do hostel que eu tô ficando, tem um parque que ele tá simplesmente lotado. A galera saindo pra andar com o cachorro, os pais levando os filhos pra brincar. Então, o dia que tá lindo hoje é um domingo. E eu decidi dar uma volta. Eu tô fazendo a minha programação favorita, que é sair sem rumo pela cidade. A única coisa que eu sabia hoje é que eu queria vir aqui pelo lado, né, do Templo Sagrada Família. Então, não coloquei nada no mapa, eu só fui olhando onde estava o templo, porque dava pra ver de longe e vim andando. E essa é a minha programação favorita, independente do destino que eu esteja. Sair andando pelas ruas e tentando viver ao máximo como um local. Por viajar como nômade, ou seja, eu estou trabalhando também, eu não consigo, por exemplo, ficar 1 ou 2 dias só num lugar e sair pro outro, porque é muito cansativo. Então a regra que eu tenho é que pelo menos 1 semana ou 2 semanas para alguma cidade que eu tô indo é o mínimo, porque é um tempo que eu consigo me estabelecer ali no lugar, acostumar com o hotel ou com o hostel que eu tô e levar ali uma rotina mesmo de trabalho. Essa pra mim é a fachada mais bonita, é dedicada à Paixão de Cristo. Aqui a gente consegue ver, claro, máquinas ali trabalhando, então eu acho que vai ser até estranho quando não tiver mais essas máquinas, porque pra mim elas já se tornaram parte da Sagrada Família. A cada época eles meio que sugerem, propõem aqui uma nova data para inauguração. Dessa vez, a data que está prevista é para 2026, para coincidir com o centenário da morte de Antoni Gaudí. Mas vamos ver, né, se até lá essa data vai se manter ou se vai alterar de novo. A última vez que eu vim aqui, tava tendo uma trend no TikTok na saída dessa estação aqui. Tem uma escada rolante subindo e é um ângulo perfeito para você colocar o telefone na escada rolante, porque quando ela tá subindo tem essa visão aqui da Basílica. Só que aí a trend estourou tanto, agora tá até interditado aqui, mas eu tinha visto que lá embaixo eles também colocaram uma placa informando que não era permitido. Aqui, ó. Não é permitido colocar o telefone na escada e agora a escada não tá nem funcionando mais. Chegando aqui agora no Arco do Triunfo, isso aqui tá lotado, principalmente por ser domingo. Aqui normalmente tem uma galera cantando, tem gente tocando também, tem gente vendendo comida para alimentar pombo e tem gente que compra, tipo eu. Mas é que é engraçado os bichinhos comendo.
Meer. Tem bastante gente ali em cima, ó. Vou ver o que que tá acontecendo ali, ó. Parece que tem uma música tocando. Acredito que tem gente dançando ali também. Eu tô aqui agora andando até com a mochila pra frente. Enquanto eu tava gravando o vídeo da galera dançando, eu senti minha mochila mexendo. Na hora que eu olhei pra trás, a pickpocket tava tentando abrir o bolso. Mas você não pode fazer nada, porque, enfim, tava todo mundo olhando e ninguém fez nada. A começar que eu tava despreparado, eu tava com a mochila pra trás, não imaginei que eu fosse ver isso aqui. Só senti minha mochila tremendo, mas, enfim, agora eu vou começar a andar com ela aqui pra frente e ficar esperto. Ó, a menina toda arrumada, maquiada, perfumada. Eu olho pra trás, na hora que eu olhei pra trás ela saiu correndo. E tipo, uma galera assim perto de mim, todo mundo viu, ninguém fez nada. Bom, vamos lá. Eu tenho 25 anos, sou programador, sou de Betim, Minas Gerais. E eu sempre tive essa vontade de viver viajando. Só que eu sempre ficava naquela coisa, né? Esperando o momento perfeito, naquele pensamento de que eu tinha que ter muito dinheiro para conseguir ter a vida de viver viajando. Só que em 2023, ali por volta da metade do ano, meu pensamento começou a mudar um pouco. Eu sou programador, eu programo desde os 14 para os 15 anos de idade e é o que eu faço nos últimos 10 anos, é programar. E quando eu vi que com a minha profissão, que não exigia, né, que eu estivesse no escritório, e com o salário que eu estava ganhando ali na época, eu já conseguiria levar um estilo de vida simples, um estilo de vida que arcasse com os meus custos aqui fora viajando, foi quando eu me perguntei, né, por que não? E aí nessa época eu tava com um apartamento em São Paulo, eu pagava aluguel lá. Eu fui e conversei com um amigo, né, você não quer vir pra cá, ficar um tempo aqui enquanto eu viajo, porque você me paga o aluguel, eu pago pra proprietária, então não vai ser muito pesado pra mim. E como eu não vou ter responsabilidade de ficar pagando aluguel, o dinheiro que eu pagaria no aluguel em São Paulo, eu vou conseguir gastar com um hotel, com um hostel. Só ano passado eu fiquei em mais de 30 hostels, gosto bastante de ficar em hostel. E com esse dinheiro eu já conseguiria arcar o custo de hospedagem, né? A conta que eu precisaria fazer era sempre a seguinte: o custo de vida que eu tinha em São Paulo, quanto que eu gastava de hospedagem, quanto que eu gastava de alimentação, e comparar, claro, com os custos dos lugares que eu queria visitar. Eu saí do Brasil pensando em ficar 3 meses fora, mas aí o tempo passou, né? Eu fui pra Espanha e aí eu fui, claro, tendo aquele choque, né? Quando você sai do Brasil, que você vê que a moeda, 1 euro lá, na verdade, equivale a 5 reais, na época era 5 e pouco, ali no Brasil, e aí você vê que um simples McDonald's, um simples KFC vai custar muito mais caro. E eu comecei a perceber que não era tão fácil quanto eu tava pensando. Só que aí eu mudei um pouco o estilo, né? No Brasil eu costumava muito, ali na hora do almoço, enfim, é muito comum você ir num restaurante comprar um PF que você vai encontrar de uns 15 a 20 reais, dependendo do restaurante que você for. Aqui é muito difícil encontrar isso, então não é muito fácil você encontrar comida saudável e barata. Só que aí eu comecei a mudar meu estilo de vida, então você ir ali no supermercado, comprar uma caixa de ovos, comprar pão e fritar e viver disso. Então no começo, minha dieta basicamente, resumindo, né? Ovo frito com pão, era essa forma que eu sobrevivi ali no meu primeiro mês na Espanha. Quando eu comecei a viajar, eu já estava empreendendo há 5 anos, então é um estilo de vida que eu diria que não deve ser romantizado, mas eu diria que foi necessário. Aquele período que você fica vários meses, anos ali sem tirar férias, sem ter um salário decente, porque basicamente no começo você paga para trabalhar. Os clientes querem ali ter um serviço que funcione, e para isso funcionar você tem que ter um servidor ali que não vai se pagar sozinho. Então no começo basicamente o que eu fiz foi pegar um empréstimo no banco para pagar o servidor, para ter dinheiro ali todos os meses para conseguir arcar com esses custos,
E nos primeiros meses, nos primeiros anos, basicamente eu não tinha um salário nem que chegava ao patamar ali de um salário mínimo. Então foi uma decisão que eu tomei de abrir mão do meu estágio, abrir mão da faculdade para empreender, e foram quase 5 anos ali no estilo de vida que eu não tinha férias, eu basicamente trabalhava. É um negócio que funciona também fim de semana, então eu trabalhava todo sábado e domingo ali sem descanso. Só que chegou uma hora que eu fui começando a mudar um pouco o meu pensamento. Então, depois de 3 anos empreendendo, eu vi que eu estava muito estagnado, e aí eu decidi mudar para São Paulo. Mudar para São Paulo foi uma coisa que literalmente mudou a minha vida, foi um divisor de águas, porque eu conheci muita gente boa, conheci pessoas hoje que são meus parceiros de negócio, e eu fui para São Paulo para morar sozinho. Eu sempre tive essa vontade, esse sonho de morar sozinho. Eu via a Avenida Paulista assim na televisão, sempre foi meu sonho morar perto da Avenida Paulista. Eu acredito que todo mundo deveria ter essa experiência na vida pelo menos uma vez, de você morar sozinho, para você se conhecer, conhecer os seus limites, conhecer realmente quem é você. Eu acredito que esses últimos 3, 4 anos morando sozinho em São Paulo foram muito essenciais para eu conhecer realmente quem é o Geiel. E aí facilita muita coisa, né? Eu já sabia que eu não tinha problema nenhum em morar sozinho, você ter ali sua liberdade, você conseguir ler seus pensamentos, você ter sua própria bagunça e também sua própria organização. Então, depois desse tempo já morando sozinho, eu comecei a pensar, né, que eu não tinha nada que me prendesse. Eu tinha ali meu computador, que eu precisava dele para trabalhar. Eu tinha uma profissão que me permitia trabalhar de qualquer lugar. E aí eu comecei a pensar, o que eu ganho hoje já é suficiente para eu ter um custo de vida, pelo menos para eu conseguir sobreviver. E aqui eu digo sobreviver e não viver. Consigo sobreviver na Europa, ou principalmente na Ásia, que é mais barato. Então eu já consigo aqui fazer uma viagem. E aí eu juntei o útil ao agradável, a minha vontade danada já de começar a viajar, essa percepção que eu tinha, né, que não tinha nada mais que me prendesse, não tinha mais motivo. Eu tenho um aluguel, eu tenho um endereço fixo. E aí foi quando eu fiz minhas malas. Por enquanto não entreguei o aluguel, então eu continuei com o aluguel em São Paulo. E aí decidi viajar só com uma passagem de ida. A princípio eu estava com o pensamento, né, que seria uma viagem de 3 meses, que depois eu voltaria para o Brasil. Só que quando eu estava na Tailândia, eu comecei a perceber que voltar para o Brasil seria muito caro e que eu não necessariamente precisaria voltar naquele momento, porque eu vi que apesar do fuso horário, 10 horas de diferença, né, entre Brasil e Tailândia, eu estava conseguindo lidar bem com o meu trabalho, lidar bem ali com as reuniões. O jet lag já não estava me afetando tanto, eu estava conseguindo conciliar o fuso horário. E aí eu pensei, então, não vou voltar para o Brasil agora, eu vou continuar aqui. O brasileiro tem direito de ficar 90 dias na Tailândia, eu vou usar esses 90 dias, então eu vou aproveitar aqui e conhecer todo o país. E aí eu passei por várias cidades da Tailândia, fiquei 3 meses na Tailândia. Eu gosto de sentir o lugar, eu gosto de ver se eu vou curtir ali a cidade, a vibe da cidade, a culinária, as pessoas. E a Tailândia foi um desses lugares que eu mais gostei, então por isso eu fiquei 3 meses lá. De lá eu fui para o Japão. No Japão eu fiquei 1 mês. Foi um país que, diferente da Tailândia, eu não gostei tanto. Foi um país que eu não tive tanta conexão com o povo local, eles são muito fechados. Mas enfim, eu acho que vale a experiência, não é um país que eu diria para você não ir. Claro, depois, nas oportunidades que forem surgindo, né, eu posso me aprofundar um pouco mais sobre cada destino, contar um pouco mais o que eu achei de cada um. E essa viagem foi se estendendo, né? Então, uma viagem que seria 3 meses acabou virando 6, 7, 9, 10 meses no total. Foram 15 países e assim, sem roteiro, sem planos, só indo. E com uma mochila e um computador e um sonho. Basicamente esse foi meu 2024. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei decidido que eu não queria mais ter um endereço fixo. Então eu fiquei 1 mês ali só descansando. Depois já entrei em contato com a proprietária e falei, olha, não tenho mais interesse, estou aqui entregando o aluguel. E aqui estou eu. Doei todos os móveis, doei as roupas, tudo que eu tenho hoje cabe dentro de uma mala e uma mochila. E eu acredito que é muito uma questão de ser desapegado e levar isso como estilo de vida. Como eu disse, né, tudo que eu tenho hoje cabe numa mochila. Também vocês vão perceber, né, que todas as minhas roupas são pretas e brancas. Eu levo esse estilo de vida bem minimalista. Isso me ajuda bastante, porque eu não tenho aquele momento ali também que as pessoas têm de parar em frente ao guarda-roupa e escolher qual roupa eu vou usar hoje. Então a única coisa que eu decido é se vai ser preto ou branco. Eu acredito que o que eu tenho na mochila é o que eu preciso e o que não cabe na mochila e na mala é porque, enfim, não faz sentido eu levar comigo. E eu acredito que isso tudo é um momento.
eu tô no momento agora de ser nômade, no momento de conhecer outros países, outras culturas. Tô no momento que eu não tenho nenhum dependente, que eu não tenho aluguel para pagar, não tenho IPVA, IPTU, não tenho carro. A pergunta que eu sempre me fiz foi, por que não? E aí já respondendo, né? Você talvez esteja aí se perguntando se esse estilo de vida é para você, se não é. Eu acredito que não existe uma verdade absoluta, é claro, mas se você está no momento que o seu trabalho hoje te permite trabalhar de forma remota e o que você ganha, a sua renda, se você fizer as continhas, você vê que é algo que já dá para custear aqui sua vida, suas despesas, hospedagens aqui na Europa ou Ásia ou América Latina, não importa o lugar que seja, eu acredito que você deve sim arriscar, porque, enfim, igual o sol aqui está se pondo, a vida passa, o tempo não volta atrás. Depois de algum tempo você pode se arrepender de não ter tomado essa decisão antes, de já ter crescido, de já ter, enfim, casado, comprado uma casa e agora tem alguma coisa ali que te prende ou que acaba dificultando esse estilo de vida. Nesse tempo, como eu comentei, né, só no ano passado eu fiquei em mais de 30 hostels, é uma experiência, eu diria, ficar em hostel, que te ajuda a economizar bastante dinheiro e além disso você ainda conhece muita gente, então muitas vezes as pessoas pensam que viajar sozinho é ficar sozinho, mas eu diria que você só fica sozinho se você quiser. Porque em hostels você tem essa possibilidade, né, de conhecer gente nova, de conversar, de se socializar. Eu fiz muito contato, pratiquei muito o meu inglês ao longo desses últimos meses, porque meu inglês era um pouquinho enferrujado, mas hoje eu já consigo me desenrolar. Não passei nenhum perrengue com o idioma, porque eu pratiquei bastante conversando com outras pessoas. É uma experiência que, como todo mundo fala, você volta da viagem mais rico. As experiências que você troca, os casos ali de vida, as histórias que você ouve, que você compartilha, só te deixa uma pessoa mais sábia e com mais vontade ainda de viajar. Então o resumo final que eu diria é esse, já respondendo a pergunta do começo do vídeo, né? Se é uma experiência que vale a pena e é uma experiência que eu recomendaria, com certeza é uma experiência que eu recomendaria. E claro, né, vai de você avaliar como está o seu momento de vida e se esse estilo de vida mais desapegado e sem muitas coisas faz sentido para você. Mas enfim, comenta aqui o que você quer ver nesse canal, se é mais dicas de viagem como um todo, né? Se é mais coisas de turismo, destinos, ou se é mais sobre estilo de vida. Então eu conto com vocês para isso. E se vocês quiserem ver algo também mais informal, né, do dia a dia, uma fotinha, um vídeo ali do dia a dia, eu vou deixar aqui também meu Instagram, por lá vocês vão ver que eu crio ali alguns destaques também dos destinos. E aí vocês podem até ver um pouco do que foi esses últimos destinos, né? Ali nos destaques eu coloco cada um dos países, das cidades, na verdade. Mas qualquer dica, qualquer coisa que vocês precisarem e tiverem dúvida, comenta aqui ou me chama lá no Instagram, que eu vou fazer questão, eu tenho o maior prazer de responder e ajudar vocês também a prepararem aí as malas e montar os próximos destinos. Saindo aqui do parque agora, o sol abaixou, né? E como é uma área cheia de árvores, começa a bater aquele vento e vem aquele frio, o que já não é muito pra mim. Vocês passaram um dia hoje comigo, então vocês viram que quando eu comecei tava aquele sol quentinho batendo no rosto, tava bem confortável. E foi aquela hora que eu acordei, eu fritei uns 3 ovos, comi um pão, mas agora a fome já bateu. E aí eu vou procurar um lugar pra comer agora, eu vou caçar um McDonald's ali. Uma coisa que eu percebi é que o McDonald's aqui ele é mais barato que o Brasil. Eu encontrei aqui alguns combos, né, de 3 euros, de 4 euros, de 5 euros. Agora, em compensação, o Burger King aqui eu passo longe, porque é muito caro, assim, comparado com o McDonald's, né? Se for pra comer no Burger King, eu prefiro procurar um restaurante de verdade, algum restaurante que tenha comida local, ou sei lá, algum kebab que venha frango, um falafel que enche meu estômago, porque o preço do Burger King aqui pra mim não compensa, é o preço de uma comida de verdade num restaurante. We are here at 1 a.m. at the Sagrada Familia. What is it? A square? Plaza? Park. At the park. Eating our McDonald's. Say hi to Brazil. How? In Finnish? English? Okay, yeah, it can be in Finnish. Okay, How is that? It's just hi? Huh? It's hi in Finnish. Hi is moro. Moro. Okay, so that's Moro. it.
dia, YouTube! Eu tô aqui na cozinha do hostel, tô trocando de quarto agora, na verdade, né? Por isso que minha mala tá ali também. E aqui é uma área que, enfim, os guests podem usar ali. Tem 5 fogões ali, tem a geladeira aqui onde a gente pode guardar nossa comida, inclusive essa sacolinha aqui é minha. E é bom porque aqui a gente consegue economizar dinheiro, né? Eu compro ovo, compro pão e aqui mesmo eu frito, faço meu café. Às vezes eu almoço por aqui também. Dá pra economizar tanto ficando em hostel, que você paga mais barato por compartilhar quarto, mas principalmente quando o hostel tem cozinha, você consegue fazer seu próprio café da manhã e não ter que pagar 8 euros, por exemplo, que é o preço do café da manhã aqui nesse hotel. Hoje eu devo ir no jogo do Barcelona. Conheci um americano ontem aqui no hostel, ele tá com 2 ingressos, só que ele comprou pra ir sozinho. E ele vai fazer o preço pra mim mais barato do que o preço que tá no site. Então, hoje deve ter Barcelona versus Benfica pra assistir. Say hi to Brazil. Hi, Brasil! Chegando no estádio agora. Madridistas hijos de puta! Madridistas hijos de puta! Vocês entenderam o que tá sendo cantado? Para sentar con la sensación, una bandera santa hermana, Maulana Ven, un Cristo Ven, Taimim, un nombre santo, Barça, 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 yo soy el Barça, yo soy el Barça. Para trancas. Olé. Olé. Dois a 1 pro Barcelona. Eu vim aqui comprar uma pipoquinha. Vim comprar cerveja, mas não tem cerveja. Achei que eu tava no Brasil. Tô indo com 2 Coca-Colas, uma pra mim, outra pro Kian. A gente tá aqui vendo o jogo naquele setor ali embaixo, ó, logo em cima da escada. Peguei o ingresso de última hora, mas fiquei num lugar bom. Jogaço. A gente escuta. Ó, vou até falar baixo aqui, ó. Agora dá pra falar alto. Eu tô me sentindo num teatro, num cinema. Todo mundo sentadinho vendo o jogo, aqui comendo a pipoquinha. Não tem cerveja no estádio, só Coca-Cola. É uma experiência diferente. Saindo do estádio, aqui agora o estádio tá ali atrás, ó. É um estádio improvisado. Camp Nou tá em reforma, então Barcelona tá jogando aqui esses últimos anos. O jogo foi legal, mas como eu falei lá dentro do estádio, é uma experiência diferente. Acostumado em ver jogo no Brasil, nem tantos, mas lá, enfim, você bebe uma cervejinha, você grita e provoca. Aqui é meio que fica todo mundo misturado. Tinha um pouco de torcedores do Benfica do nosso lado, a maioria, claro, torcedor do Barcelona. Tem respeito, o estádio fica bem limpinho, até porque se você devolver o copo, você pega 2,50 € de volta, então já é uma coisa. Só que é legal a experiência, mas eu tava me sentindo meio que uma experiência premium, sabe? Todo mundo quietinho, sentado, assistindo, é meio que bonitinho. Diferente do que a gente vê na América do Sul e do que eu já vi nos últimos jogos, mas valeu a pena. Dia seguinte, eu tô trocando de hostel agora.
Eu tô indo agora pro primeiro hostel que eu fiquei na minha vida, que foi ano passado, aqui em Barcelona. E eu decidi trocar de hostel, porque o hostel que eu tava, ele é um hostel muito bacana, um dos maiores que eu já fiquei. Ele tem 13 andares, tem um andar que é só cozinha. A gente consegue comprar nossa própria comida, cozinhar, tem fogões lá. Tem uma área que é só a área do café, então tem um andar inteiro de mesas, que é onde eu trabalhava. Só que é um hostel que, por ser muito grande, vários grupos de excursão, de escola, de intercâmbio, eles usam esse hostel. E não é um hostel muito legal para você fazer conexões. Lá você vai ver muito grupo de adolescente e criança, tem muito italiano, muito francês lá. E eles ficam em grupos, chega aquela criançada, meninada, gritando ali na hora da janta. E eu decidi trocar, porque esse hostel que eu tô indo agora é um hostel que tem um ambiente bem legalzinho. Tem algumas atividades durante o dia, então tem dia que tem tour, tem dia que é dia do cinema, e aí tem dia que... Enfim, tem pub crawl, tem algumas atividades para você conhecer e se enturmar com a galera. Por sorte, agora nos últimos dias eu conheci uma galera legal, conheci um irlandês 3 dias atrás, onde a gente conversou bastante. Antes de ontem eu conheci o americano, que a gente foi pro estádio junto ver o jogo do Barcelona, então... Mas foram poucos casos, o maior público do hostel era adolescente, então vou ficar aqui 7 dias, minha última semana agora em Barcelona, antes de ir pro próximo destino. Sobre o jogo, eu acho que minha ficha não caiu ainda. A sensação de ouvir o hino da Champions no estádio é sei lá, me deixou todo arrepiado, é uma sensação muito boa. Foi só o primeiro jogo, vou ver se, sei lá, nos próximos anos eu venho, pego algum joguinho ou outro. Eu tava olhando, mas pro jogo do Real Madrid hoje, por exemplo, tava muito mais caro. O ingresso mais barato tava 300 euros, o que totalmente fora de mão agora, então vai ficar pra próxima. Eu queria ver mais jogos, mas só de ter visto Barcelona numas oitavas de final da Champions League foi uma experiência muito, muito boa. Eu vou indo nessa, trabalhar agora, eu tenho algumas coisas pra entregar para hoje ainda. Tem alguns benefícios, né, de você trabalhar para uma empresa no Brasil e estar na Europa, porque aqui são 4 horas à frente. Então, o dia aqui tá acabando, mas no Brasil acabou de passar a hora do almoço, deve ser umas 2 da tarde agora lá no Brasil. Então, eu consigo fazer bastante coisa no começo do dia, chegar ali no horário das minhas deles, que é por volta das 10, 11 horas da manhã, com bastante coisa já adiantada. E aí eu consigo curtir, aproveitar um pouco mais o final do dia, porque eu já adiantei bastante coisa, eu tô 4 horas à frente do Brasil. Sabadou, como vocês podem ver, eu tô com frio. Aqui tá uns 12, 13 graus agora. É tranquilo, tá com sol, mas na sombra o vento bate aí, dá aquele friozinho. E eu tô andando aqui agora pelas praias de Barcelona. Comecei numa que chama Bogadell, se eu não me engano. Agora eu tô indo sentido Barceloneta, que é a mais famosa. Tinha uma galera jogando vôlei lá, só que hoje era dia de campeonato. Então, o pessoal chegou 9 horas da manhã e você chega, paga 10 euros. É aberto, né? Qualquer um que chegar pode participar. Só que eu não sabia. Cheguei tarde demais, da próxima vez eu venho mais cedo para participar do campeonato. Tô passando aqui pelo Parque de la Barceloneta, indo pra praia de la Barceloneta. Agora andei um pouquinho aqui já na orla das praias. Aproveitar que hoje tá sol, né? Fez chuva e frio quase que a semana inteira, mas hoje, fim de semana, o tempo colaborou. Saindo agora da praia, posso dizer que eu consegui aproveitar o sábado da melhor forma, do jeito que eu gosto. Andando, turistando, conhecendo a cidade. Eu andei bastante hoje. E agora eu vou caçar algum lugar pra comer. Tô morrendo de fome. Aqui, essa rua que eu vou passar agora, ela é uma rua cheia de restaurantes. Mas eu devo caçar, sei lá, um McDonald's ou algum falafel ou kebab. Porque restaurante aqui é muito caro. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa aqui de Barcelona, mas se liguem no canal porque tem mais conteúdo. Se me olvidé.